Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo da obra Triunfo Pessoal. Mais uma vez, uma grande satisfação de estar aqui, né? Feliz com o andamento do trabalho, feliz com o prestígio, tantas pessoas. Já iniciamos a sala com 40 companheiros e companheiras aqui, cada vez transformando isso em algo ainda mais fraterno, né? Principalmente depois da criação do grupo de estudos paralelos da Carolina no Facebook. Quem tiver interesse, na minha página tem o link. Se não encontrar o link, entre em contato pela página que eu passo. Ok? A todos vocês que estão acompanhando aí pela Rádio Amigo Espírita, o meu boa noite, sejam bem-vindos. Vocês também que acompanham pelo SoundCloud, pelo YouTube, muito obrigado pelo prestígio. Sempre reitero o convite, quando puderem, venham aqui participar ao vivo, tá? Para trocar umas experiências aqui também no chat, bastante coisa acontece. E deixar aqui a meu boa noite, né? Fazer a chamada. Vamos fazer a chamada. A Deise do Rio de Janeiro aqui presente, o Dom Jorge de Guapimirim também no Rio de Janeiro, a Socorro de Paulista em Pernambuco, a Roberta de Fortaleza no Ceará, a o Cássio de São Paulo, capital, o Lúcio de Orlando, na Flórida, a Cristina de São Mateus, Espírito Santo, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Áurea de Paraipaba, no Ceará, o Sebastião de Cornélio Procópio também. Não, Cornélio Procópio é no Paraná, né? Ronildo em Vitória da Conquista, na Bahia, a Cláudia do Rio de Janeiro e a Tereza de Petrópolis também, pessoal sempre presente. Também teve gente que chegou depois aqui, a Rosita de Blumenau também sempre aqui, Carolina de Embu das Artes. Vamos ver quem mais. É isso aí. Esse é o pessoal que pediu para ser anunciado aqui. Esse então é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização desse estudo é pela Rede Amigo Espírita, tá? Que, para quem não conhece, é um portal só de divulgação de conteúdo espírita. Funciona como uma rede social, você cria o seu perfil, adiciona seus amigos e fica compartilhando materiais espíritas. Eu sou o Vitor Antenori Rossi, psicólogo, falo aqui da Grande São Paulo. Esse é o encontro de número 14, estamos no capítulo 2, começando o capítulo 2, o Ser Pensante, parte 1. Esse capítulo 2 ele começa com uma pequena introdução, então essa pequena introdução é o que nós vamos conversar hoje, tá? Então não vai ter muita elaboração, tanta elaboração no campo científico, no campo teórico, né? É mais motivacional, mais introdutório mesmo, ok? Rita de Juiz de Fora também, o pessoal já está falando até presente aqui para a chamada. Maria de Curitiba, muito feliz com a presença de todos vocês. Lembrando que amanhã, dia 27 de agosto, quinta-feira, eu estarei em Governador Valadares, fazendo palestra. Vamos lá, então. Continuando e indo direto para Joana. O atributo, por excelência, que diferencia o ser humano do animal em escala zoológica inferior é o pensamento. Do ponto de vista filosófico, o pensamento é a faculdade psíquica que abarca os fenômenos cognitivos, diferindo do sentimento e da vontade. Então vamos lá. O atributo por excelência que diferencia o ser humano do animal em escala zoológica inferior é o pensamento. Então isso seria o que nos diferencia, segundo eles, dos outros animais, o pensamento. É importante que nós não confundamos essa questão com o sentir, tá? Deixar isso sempre claro. Os animais também sentem de forma diferente, mas eles não elaboram um pensamento. É um mecanismo mais instintivo, mas existe uma afetividade ali. Quem tem um animalzinho sabe bem disso, né? Eles aprendem por tentativa e erro, eles aprendem por condicionamento, não é muito elaborado, mas vez ou outra você vê o teu animal fazendo uma peripécia aí que você pensa, de onde veio isso, né? Como é que ele aprendeu a fazer uma coisa dessas? Então, ficar muito atento, que existe um sentimento ali,
o outro animal pode se sentir triste, né? Nós temos relatos aí de sintomas psicossomáticos em animais, então quer dizer, como é que isso acontece, né? Em ambientes pesados, já vi vários relatos, tá? Não tô provando nada cientificamente, mas pela observação também nós não podemos ignorar o que nós vemos, né? Nem só o que está escrito de forma científica precisa ser válido, né? O indivíduo não precisa ser um doutor ou um mestre numa área para ser capaz de observar. Uma dona de casa é capaz de observar certas coisas, um desempregado. Então, nesse tempo de observação, eu já notei alguns animais que somatizam o sistema familiar, né? Então, cachorros que fazem um câncer, que fazem algumas doenças, que se você for estudar a estrutura daquela mecânica familiar, era para alguém da família ter trazido aquela doença tinha que ter surgido em alguém, e aí vem num cachorro, né? Então, se nós ficamos aqui estudando que o câncer tem uma ligação psicossomática com as mágoas, com as coisas que não são colocadas para fora, como é que um animal que não pensa poderia desenvolver um câncer, então? E se não há estrutura afetiva no animal, né, que o permitiria ficar triste com algumas coisas, depressivo por uma questão energética, então o câncer teria que ser unicamente biológico, e aí a psicossomática não faria sentido. E nós já sabemos que a psicossomática faz sentido. Tá? Então não vamos tomar cuidado para não nos confundir nesse sentido. Tá? É a escala zoológica inferior. Tá? No que se considera animais, dentro dos estudos da biologia, o ser humano se diferencia por conta do pensamento. Do ponto de vista filosófico, o pensamento é a faculdade psíquica que abarca os fenômenos cognitivos, diferindo do sentimento e da vontade. O sentimento refere-se aos sentidos, portanto, não precisa haver cognição. Cognição é a capacidade, né? O pensar, o elaborar o conteúdo. Eu vou confirmar aqui a frase da Cristina. Ó. O cachorro do meu marido ficou doente junto com ele e faleceu 1 mês após ele. Então, tá aí. Obrigado, viu? Então, quando nós pensamos em fenômenos cognitivos, aquilo que envolve o pensar, aquilo que envolve aplicar a inteligência e elaborar um conteúdo, né, que não envolve responder a ele instintivamente, impulsivamente, mas que tem uma elaboração cognitiva, portanto, você põe a razão naquilo, elabora uma construção psicológica, mental, aí nós temos o pensamento. Diferindo do sentimento e da vontade, porque a vontade não precisa ter elaboração cognitiva. Se precisasse, os animais não teriam vontade. E você vê, às vezes, os animais pedindo coisas, tá? O gato que pega o brinquedinho dele, ele está dizendo claramente, eu quero brincar neste momento com esse brinquedo. Então tem uma vontade ali, mas não tem uma elaboração, um pensamento, né? Da mesma forma, deixa eu voltar aqui. Se eu fosse pensar no que diz respeito a sentimento, o sentimento refere-se ao sentir, tá? As sensações, refere-se àquilo que os nossos mecanismos básicos, as nossas funções básicas absorvem do meio. Eu posso sentir alguma coisa, né? Eu posso sentir um impacto, eu posso sentir frio, eu posso sentir calor, eu posso sentir sono, mas eu não preciso ter uma elaboração cognitiva para isso. Quando eu estou com frio, eu estou com frio. Eu não preciso pensar, não, peraí, eu acho que eu estou com frio porque os meus pelos estão ficando eriçados e eu estou sentindo uma vontade louca de me sentir quentinho. Isso aí é uma elaboração cognitiva, mas quando eu estou com frio, eu simplesmente estou com frio e pronto, tá? Então, no que se refere a fenômenos que envolvem a cognição, portanto, a aplicação da inteligência num conceito, aí é onde o pensamento se aplica. Então, eu trouxe aqui, em uma nota do expositor, Max Scheler. Nasceu em 1874 e foi-se em 1928. Ele foi um filósofo alemão conhecido por seu trabalho sobre fenomenologia, ética e antropologia filosófica. E ele é um cara importante porque ele combateu muita coisa, né? No sentido filosófico, ele se impôs, ele discordou, ele teve coragem de discordar de opiniões que estavam formadas até então.
né? Então, é muito importante levar essas questões em conta, tá? Discordou até de alguns conceitos darwinistas. Então, fica nesse meio científico, é muito reconhecido, né? E ficam... alguns, inclusive, dizem-se ateus, mas transformam Darwin num deus. Não pode ser questionado, não pode ser interrogado, nada do que ele falou está errado. Então, esse cara aqui é um cara importante. E aí, Max Scheler, no livro A Situação do Homem no Cosmos, no capítulo 2, Diferença Essencial entre o Homem e o Animal, traz o seguinte conceito. O animal, diferentemente da planta, tem consciência, mas não autoconsciência. Não se possui, não é senhor de si, e por isso também não é consciente de si mesmo. Concentração, autoconsciência e capacidade objetivante da originária resistência impulsiva formam, portanto, uma singular estrutura indissolúvel que, como tal, só ao homem pertence. A Helenice perguntou quais livros dele eu indico. Eu indico começar por esse. Mas ter consciência, sim, não é uma leitura voltada para o espiritismo, tá? É um filósofo que trabalha com a fenomenologia, tem que estar a par dos conceitos da fenomenologia, tá? De Husserl, principalmente. Eu vou digitar o nome dele aqui no chat. Esse é o nome a ser procurado. Tá? Esse aí é o pai da fenomenologia. Depois dos conteúdos dele, se desenvolveram outros filósofos. Tá? Então, tendo conhecimento da fenomenologia de Husserl, aí você vai entrar em Max Scheler, que também atuou nessa área, mas não espere um conteúdo espírita. Então vamos lá, o que ele coloca aqui? Que o animal, tá? Não o homem, mas o animal, ele é diferente da planta porque ele tem consciência e a planta não tem. Só que o animal não tem autoconsciência, portanto ele não tem consciência de si mesmo. O animal sabe o seu local no espaço, né? O animal, ele tem consciência do que é perigoso para ele em determinado nível. Se você deixa um cachorro solto, ele pode pular do telhado e se arrebentar no chão. Mas depois de um tempo, se você briga com o cachorro, aquelas pessoas, por exemplo, que batem no cachorro com a vassoura, a mulher vai pegar a vassoura para varrer a casa, que ela bateu no cachorro, a hora que ela pega a vassoura para varrer a casa, o cachorro já coloca o rabo entre as pernas. Então, quer dizer, ele tem consciência. Ele é consciente da situação que está acontecendo a ele. Ele sabe onde fica a comida dele. Ele fica olhando para cima da geladeira ou para baixo do tanque onde você guarda a comida. Ele sabe que está lá. Tá? Mas ele não tem autoconsciência. Ele não sabe o espaço que ele ocupa. Quem tem cachorro grande sabe disso. O cachorro é enorme, está lá com um fila desse tamanho. Ele quer sentar no teu colo como se fosse um pincher. E um pincher que é desse tamanho quer brigar com um fila como se fosse um leão. Então, é um animal que não tem autoconsciência, ele não tem a percepção de si mesmo, mas ele tem consciência. E nisso ele se diferencia da planta, que ainda está num estágio bem mais instintivo. Tá? O pessoal está compartilhando bastante história de cachorros aqui, de animais. Aqui, deixa eu compartilhar isso. Nessa questão da consciência, isso aqui é importante. A Eliane Cruz coloca o seguinte: quando quebrei os pés, o meu cachorro foi chamar meu marido. Latia, latia e voltava para junto de mim. E voltava até o meu marido segui-lo. Bom, tá aí. Quer dizer, ele tem uma consciência, ele tinha consciência que algo aconteceu, tinha consciência que precisava de ajuda. Nós temos aí os cães guia, os labradores, que deixam claro isso, né, a capacidade que eles têm de ter consciência, mas não tem autoconsciência, tá? Então, essa é a visão de Max Scheler. No que se refere ao ser humano, concentração, autoconsciência e capacidade objetivante da originária resistência impulsiva formam, portanto, uma singular estrutura indissolúvel, que, como tal, só ao homem pertence. Então, esta seria para Max Scheler também a diferença entre o homem e os outros animais. Concentração, né? Isso é relativo também, porque tem gente que não consegue se concentrar, né? Nós chamamos de déficit de atenção.
mas nós temos essa capacidade, tanto que isso é cobrado dos indivíduos. Os indivíduos que não conseguem se concentrar são chamados de doentes, né? Ah, você está fora do padrão de normalidade, você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque você não consegue se concentrar. Portanto, você é um ser inferior. É isso que a sociedade quer que nós acreditemos, né? Que é mais fácil chamar um indivíduo que não consegue se concentrar de doente do que rever os modelos tanto de educação quanto de ensino para que eles possam se sentir incluídos também, né? Então fica um peso muito grande. E aí, como forma de resolver isso, começa a drogar a criança desde cedo com Ritalina e já desenvolve ali uma dependência da medicação que vai facilitar até a entrada em outras drogas. Claro que a indústria farmacêutica e o pessoal que trabalha com isso vai dizer que eu estou falando absurdo, né? Mas eu tenho contato com a realidade, eu atendo pessoas que tomaram Ritalina, eu trabalho na área da dependência química, então eu sei que existe um diferencial. Crianças que tomam Ritalina têm mais propensão a se identificar com drogas, principalmente as que, assim como a Ritalina, terminam com ina, né? Como a cocaína. Neste sentido, então, nós vamos enxergando. Nós temos capacidade de nos concentrar, nós temos autoconsciência e é isso que nós estamos buscando, tá? Nos dois estudos, em todos os outros estudos que vocês fazem, na terapia que você faz, no reiki, na sua meditação. O que nós estamos buscando é essa capacidade de perceber a nós mesmos, tá? Nós ainda temos limitações por conta das nossas sombras, por conta dos nossos mecanismos de defesa, mas nós temos essa condição. Já o animal irracional, teoricamente, não tem. Ok? Então essa é a visão de Max Scheler. Aí continuando, ainda em Max Scheler. Graças ao seu espírito, o ser que denominamos homem pode alargar o ambiente circundante a dimensão de universo e objetivar as resistências. Pode igualmente, e é o mais notável, transformar em objeto a sua própria constituição fisiológica e psíquica, cada vivência mental particular, cada uma das suas funções vitais. E aqui nós temos uma leitura importante. Graças ao seu espírito. Claro que aqui ele não está entrando na questão espiritualista kardecista, tá? Mas nessa questão que ultrapassa o fisiológico. O ser que denominamos homem pode alargar o ambiente circundante a dimensão do universo e objetivar as resistências. Então, nós temos condições de dar um passo à frente. Tá? A evolução dos outros animais é muito pequena, são mais evoluções no sentido darwinista mesmo, de adaptação ao meio. Os cachorros acompanham os seres humanos desde a Idade da Pedra, né? Desde quando a agricultura começou a funcionar, desde que quando os homens começaram a domesticá-los, mas desde então eles continuam sendo cachorros. Tá? Eles não aprenderam a falar, tem cachorro que anda de skate, tem cachorro que faz esse monte de coisa, mas comparado à evolução do homem, é muita distância. Tá? Os animais selvagens continuam selvagens e não evoluíram. Um leão continua caçando e dormindo, caçando e dormindo. Tá? Mesmo os primatas, que são os mais próximos do Homo sapiens, eles têm as habilidades dele de desenvolver certas ferramentas, armas bem rudimentares, tem um desenvolvimento social avançado em relação aos outros animais, com hierarquia, com posições, mas ainda assim, comparado aos seres humanos, eles não evoluíram tanto. Por quê? Por conta dessa visão de Max Scheler. O espírito é o diferencial, porque ele consegue alargar o ambiente circundante, a dimensão do universo e objetivar as resistências. Então, onde nós estamos, nós sempre estamos querendo expandir. Tá? Tem um componente vaidoso, tem um componente arrogante? Tem. O ser humano quer descobrir qual é o solo de Plutão e não sabe nem quantas espécies de peixe existem no fundo do mar, aqui na Terra. Nós temos essa megalomania intrínseca, que isso é o objetivo mesmo que nos leva a buscar cada vez mais, mas alguns acabam se perdendo e viram foco para coisas que talvez não sejam necessárias. Tá? Milhões e milhões investidos em produção de armas nucleares, armas melhores, aviões que voam mais rápido, mas ainda não conseguiram desenvolver curas para algumas doenças e nem melhores formas
de gerenciar o dinheiro público em vários países que ainda estão vivendo situações coloniais, tá? Como no caso da África e alguns países da Ásia. Mas o importante aqui é isso, tá? E igualmente, e é o mais notável, transformar em objeto a sua própria constituição fisiológica e psíquica, cada vivência mental particular, cada uma das suas funções vitais. Transformar em objeto a sua própria constituição fisiológica e psíquica é o que estamos fazendo aqui. É o que o médico faz. Então, nós temos seres humanos fazendo transplantes de coração, mas nós não vamos ver uma girafa operando a outra, porque eles não têm esses animais não têm essa capacidade. Lhes falta este algo mais, que segundo Scheller é o espírito, né? Essa essência espiritual. Então, nós temos condições de perceber pela autoconsciência como funciona o nosso corpo. Subdividiu-se o corpo, então, em vários órgãos, subdividiu-se a medicina em várias especialidades, aí você entra com a parte holística, que consegue associar o todo, mas nós temos inúmeras opções de tratamento, tá? Diferente dos animais que dependem da própria sorte. Tá? Um animal que fraturar uma pata na selva vai morrer por conta dessa pata fraturada e não há nada que ele possa fazer a respeito, ele não vai conseguir se curar. Né? E nós conseguimos recuperar pessoas que sofrem acidentes com perda de massa encefálica, multifraturas, e o cara depois de um tempo tá lá em pé, cantando no videokê, jogando bola, como se nada tivesse acontecido. E da mesma forma conseguimos então transformar em objeto o corpo físico e o corpo psicológico. As nossas vivências, como nos comportamos, por que isso acontece, e aí nós vamos desenvolvendo a sociologia, a antropologia vai trazendo conteúdos nessa ordem, até chegar na psicologia e o que venha além disso, né? Tomando-se como base que a psicologia é uma ciência extremamente nova, se comparada a outras ciências. Cada vivência mental particular, cada uma das suas funções vitais, e hoje nós já sabemos, tá? Qualquer mãe consegue identificar se o filho está com febre com um termômetro comprado em farmácia, tá? Então é muito importante ter noção deste conhecimento, é muito importante não desvalorizar o tanto de trabalho que pessoas tiveram para desenvolver isso. Então essa é a visão de Max Scheller, tá? Para complementar o que foi dito por Joana. A autoconsciência, então, fica como tema base para Max Scheller na diferença com os outros animais. A capacidade de transformar em objeto a nós mesmos, assim, e disso conseguir expandir as nossas fronteiras. Voltando ao livro. Mediante o pensamento, é possível a apreensão lógica das coisas, do ambiente, do raciocínio e do conhecimento. Responsável pela capacidade de perceber a beleza, identificar os sentimentos e elaborar programas de direcionamento. Constitui um dos mais admiráveis tesouros com que a vida honra o ser antropológico no seu infindável processo de evolução. Então vejam que ela não fala nada diferente do que foi trazido por Max Scheller, né? O pensamento, mediante o pensamento, é possível a apreensão lógica das coisas, portanto, transformar em objeto aquilo que nos cerca, porque passa a ser passível de observação e modificação. Apreensão lógica das coisas, do ambiente, do raciocínio e do conhecimento. Passa a nos pertencer, tá? Pela lógica, nós conseguimos compreender como funciona. É responsável pela capacidade de perceber a beleza, identificar os sentimentos e elaborar programas de direcionamento. Constitui um dos mais admiráveis tesouros com que a vida honra o ser antropológico no seu infindável processo de evolução. E quantas vezes nessa existência você agradeceu por pensar? Aqui, a Eliane coloca. Os animais se desenvolvem com a convivência com o ser humano, não é isso? É isso e mais, né? O ser humano também se desenvolve na convivência com os animais, porque quando nós pensamos nesses estágios de evolução por que passa o espírito,
que vem do mineral até o hominal, é sempre bom você ter o seu passado por perto, porque isso te mostra o quanto de valor você dá nisso. Esses indivíduos que maltratam animais, esses indivíduos que fazem coisas desse tipo, e inclusive nós, carnívoros, ainda somos pessoas atrasadas, porque chegamos no topo da cadeia alimentar como alguém que diz, agora eu vou botar para quebrar e vou arrebentar com todo mundo aqui porque eu que mando, né? E cada vez que nós colocamos um bife, um frango assado ali na mesa, por mais doloroso que seja pensar nisso, o que nós estamos comendo é um cadáver, né? Então, isso é um indício, um traço de que nós ainda temos alguma coisa para aprender com os animais e que alguns animais têm aprendido a ter medo de nós. Eu não posso entrar na questão dos animais. Na Rede Amigo Espírita tem vários textos sobre animais, tá? Eu não sou um detentor de conhecimento da parte espiritual dos animais, mas eu sei que existe literatura nesse sentido. Digita lá na Rede Amigo Espírita que vão aparecer alguns artigos, tá? Que tem o pessoal perguntando aqui no chat. Essa capacidade de perceber a beleza, identificar os sentimentos e elaborar programas de direcionamento. Não fosse o pensamento, não haveria filosofia e não haveria psicologia. Porque você vai para a terapia, você tem que falar para o seu terapeuta o que você está sentindo. E você consegue pensar sobre o seu sentimento, mesmo que seja vontade de se matar, por exemplo. É uma vontade, é um pensamento, uma ideação suicida, o indivíduo planeja, mas ele consegue pensar sobre aquilo e nisso ele não se mata. O que não consegue pensar, o que não elabora, o que está preso nas questões ainda primitivas, na raiva, na mágoa, na dor, na desesperança, este não tem condições de pensar, funciona muito mais pela vontade, este acaba chegando às vias de fato. Pessoal dizendo que parou de comer carne aqui há mais de 5 anos. Eu tô na caminhada e gostaria muito de conseguir, mas assumo que quando eu percebo, eu tô lá cometendo isso. Mas é um projeto, é uma trajetória. Fico muito feliz por vocês. Continuando. Na Terra, somente o ser humano é possuidor dessa extraordinária peculiaridade que lhe permite identificar-se no ambiente em que se situa, compreender a magnitude do universo e descobrir os mecanismos que o podem auxiliar a crescer, bem como as formas de resolver os desafios que enfrenta a cada momento. Somente o ser humano é possuidor dessa extraordinária peculiaridade que lhe permite identificar-se no ambiente, ou seja, a autoconsciência. Tá? Então aqui também bate com o pensamento de Max Scheler, que o ser humano é o único capaz de identificar-se a si mesmo no ambiente em que se situa, compreender a magnitude do universo. Você tem um gatinho ali, ele é territorialista, né? Ele dá aquela olhada pela janela, mas ele não tem dimensão do que é outra cidade, do que é outro bairro. Para ele aquilo é o importante, né? O sofá que ele deita, a cama que ele deita, essa é a importância daquele animal. Então é muito difícil essa compreensão para ele, mas nós temos essa compreensão de que existe um universo, de que esse universo, para a nossa percepção, é infinito e que muita coisa ainda pode ser tirada dali e muita coisa ainda pode ser tirada, inclusive, do planeta em que estamos. Descobrir os mecanismos que o podem auxiliar a crescer, bem como as formas de resolver os desafios que enfrenta a cada momento. É pelo teu pensamento que você faz isso. Só que como tudo na vida, o excesso faz mal e a pessoa que não consegue disciplinar o seu pensamento torna-se vítima dele e desenvolve neurose. Aí não consegue dormir, não consegue fazer nada, senta para trabalhar, fica pensando na namorada, tá com a namorada, fica pensando no trabalho, pensando e age pouco. O indivíduo que senta para começar a escrever um livro ou para começar a fazer a dissertação de mestrado dele, já se vê lá no pensamento, já está lá recebendo a titulação, já está lá recebendo o prêmio Nobel da área da ciência que ele estuda, mas na prática ele ainda está sentado na frente do computador roendo a própria unha. Por quê? Porque deixou-se levar pelo pensamento, e um recurso que era para autoconhecimento e para autoaprimoramento acaba se tornando um recurso de autoflagelação e de dispensação
energética com prejuízo. Nota do expositor. No livro A Gênese, no capítulo 14, Os Fluidos, o livro A Gênese é de Allan Kardec, é do Pentateuco Kardecista. No item 18 está o seguinte: o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Esse transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, que é onde estamos imersos, tá? Nos fluidos espirituais é onde nós estamos, dentro dessa teia fluídica, dentro desse princípio, como se estivéssemos imersos dentro de um oceano, tá? Então, eu me ligo a você através desse fluido. Ele não é visível, mas ele existe, tá? Então, por isso que existe a telepatia, por isso que a mãe consegue saber se o filho tá com algum problema, mesmo que ele não tenha falado. Essas são ligações, né? Funciona de forma bem rudimentar e até ridícula falar isso, mas ajuda na compreensão. Funcionaria como um Wi-Fi, né? Você não vê, mas o dado está sendo transmitido, porque nós estamos imersos nesse fluido. Não somos seres isolados uns dos outros, estamos conectados. O nosso isolamento se dá pelo nosso corpo físico, pela limitação do perispírito e pela nossa consciência individuada. Então, o pensamento se transmite de espírito a espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Então, se você está com um pensamento muito ruim, neurótico, pessimista, a sua casa começa a ficar pessimista. E quem entra nela já começa a sentir isso. Pega aqueles locais bem sujos, assim, onde o pessoal tem uma manifestação bem perversa, principalmente da sexualidade. Motel, boteco, não barzinho, boteco. Tá? Esses botecos que aparecem aí no Cidade Alerta e no Brasil Urgente. E quando você passa na frente desses locais, já dá uma sensação ruim. Parece que não dá vontade de entrar lá nem para comprar uma paçoca. É pesado aquele ambiente, né? Se você for tentar andar dentro de um corredor de uma cadeia, o ambiente é pesado. E o que é que faz esse ambiente pesado? Tá? É exatamente essa energia que cria, né, essas formas de pensamento, e isso vai tomando conta do ambiente. E aí, aquele indivíduo que traz esse pensamento negativo para casa começa a influenciar o filho, começa a influenciar a esposa, daqui a pouco estão todos brigando um com o outro, e quando percebe, a família desestruturou. Porque ele ia trabalhar em uma empresa que tenha a energia pesada. Começa a trazer essa energia pesada para casa. Pouco a pouco, começa a infectar a casa inteira, não faz evangelho no lar, não vai tomar passe, não faz meditação, não faz diálise dessas energias por terapia, não faz uma atividade física, então a casa vai ficando sempre daquele jeito. E aí quando alguém vem na casa, parece que está uma energia pesada, a pessoa não se sente à vontade, a visita vai embora logo, e depois de um tempo as visitas começam a parar de surgir. E o indivíduo sente que foi abandonado. Ninguém mais vem visitar, antigamente nós fazíamos um monte de churrasco e tal. Começa a ficar atento que talvez você ou alguém da sua família esteja contaminando o ambiente, claro, de forma inconsciente, não é proposital, mas que pode haver uma renovação. E o evangelho no lar é um caminho para começar isso. Tá? Então, nós é que adoecemos ou curamos esses fluidos ambientais, e esses fluidos ambientais definem, são alterados pelo nosso pensamento. Então, não é pelo que se fala, tá? Por isso que a hipocrisia não funciona. Aquele indivíduo que é maravilhoso fora de casa, mas é um demônio dentro de casa, ou que é maravilhoso para a família, mas quando se fecha no quarto, vive as suas atrocidades, né, os seus comportamentos perversos, principalmente na internet, em redes sociais, ele consegue contaminar o ambiente também, né? E fica mais difícil identificar essas pessoas. A pessoa é tão boa, super positiva, mas não é a fala, é o pensamento, tá? Não precisa nem chegar ao verbo. Só para complementar o porquê disso, o Vygotsky,
que estudava muito a questão do desenvolvimento educacional da criança, do psicológico da criança, né, deu complemento a estudos de Piaget. Ele diferenciava muito claramente que a fala e o pensamento, né, a linguagem e o pensamento se desenvolvem independentemente e em dados momentos se cruzam, mas não tem ligação direta um com o outro. Eu posso desenvolver a linguagem sem desenvolver pensamento. Eu posso desenvolver o pensamento sem desenvolver a linguagem. Tá? Portanto, não é necessário que eu me comunique para que o pensamento comece a influenciar nos fluidos que estão me cercando. Tchau, Roberto. Bom trabalho. Continuando em Joana, tá? Vocês estão vendo que os parágrafos são bem grandes, mas é que são parágrafos, como eu disse, apenas introdutórios. Então não tem muito o que tirar daí, separar não faria muita diferença. As experiências a que foi submetido no curso largo da evolução fizeram que brotasse dos refolhos mais íntimos e profundos do self os intrincados recursos que lhe permitem decodificar os símbolos e imagens que lhe assomam, comparando-os com o mundo exterior, e que ele, proporcionando instrumentos próprios para equacionar os enigmas que se lhe apresentam, abre espaços para a lógica, o entendimento da ciência, da arte, da religião, para a compreensão e realização existencial na vida. Então vejam, as experiências a que foi submetido, portanto, aquilo que nós vamos passando ao longo da vida, das vidas, neste curso largo da evolução, fizeram que brotasse dos refolhos mais íntimos e profundos do self os intrincados recursos que lhe permitem decodificar os símbolos e imagens que lhe assomam, comparando-os com o mundo exterior. Então, essas experiências, já que o nosso self tem uma ligação com o divino, tem uma origem divina, portanto, contém a potência para se transformar em sabedoria plena, pelo autodescobrimento e pelo autoconhecimento, à medida que nós vamos passando por situações em nossas vidas, nós, pelo pensamento, conseguimos comparar a nossa situação com a dos outros, e isso nos permite crescer. Peraí, os outros estão fazendo desse jeito e eu desse. Eu estou sofrendo e os outros não, aí eu consigo alterar e naturalmente eu vou me modificando, vou criando e vou vencendo aquelas leis que deveriam ser leis naturais. É uma forma clara de enxergar isso aí. Quando você vê um pombo ali na praça tentando acasalar, ele estufa o peito, ele fica batendo as asas, ele fica dando aquela dancinha de pombo, ele está competindo com outro pombo. Se o outro pombo for fraquinho, não tiver a pelagem bonita, ele acaba perdendo a fêmea. Mas nós, seres humanos, conseguimos desenvolver no campo cosmético uma forma de lidar com isso. Então, tem pessoas que não seriam atraentes fisicamente, mas que pela cirurgia plástica, pela maquiagem, pela atividade física, conseguem se transformar atraentes fisicamente, tá? Então, isso é um dado importante de se perceber. Como nós vamos comparando? Então quer dizer que em dado momento houve uma época em que o ser humano, antes de Cristo, a preferência era por mulheres bem gordas, né? Então aquela que era magrinha começava a perceber, pô, as mulheres gordas têm homem, as mulheres gordas casam mais rápido e eu que não sou gorda estou ficando para trás. Aí ela tem a habilidade de perceber que esse é o problema. Naquele momento. Hoje já é um valor inverso, né? Parece que tem que ser magro, tem que ter um corpo perfeito para ter uma chance nesse mercado sexual, principalmente, né? Nesse campo afetivo e tal. E as pessoas começam, então, a buscar formas, e faz lipoaspiração, e faz cirurgia plástica, e fica o dia inteiro na academia. Por quê? Vão buscando formas pelo pensamento, de se comparar com o meio externo, de desenvolver em si mesmos aquilo que lhe falta. Pode ser a aparência, pode ser o intelecto, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é a origem de um pensamento. Em dado momento, todos vocês, nós já estamos aqui no estudo 14, então se vocês chegaram até o estudo 14, é porque em dado momento vocês ficaram insatisfeitos consigo mesmos. Vai ter um estudo da obra Triunfo Pessoal, então quer dizer, eu preciso vencer.
Se eu preciso vencer é porque eu estou perdendo. E eu só posso perceber que eu estou perdendo pelo pensamento. Falo, bom, eu estou sofrendo com a minha doença, eu não estou sendo um bom pai, eu não estou sendo um bom filho, minha vida profissional está emperrada, eu preciso enxergar alguma coisa aqui. E aí, nós estamos aqui fazendo esse estudo, que é um exercício mental também, que da mesma forma que a academia nos deixa cansado, dá vontade de parar, dá preguiça, mas seguindo em frente nós vamos alcançar o resultado. Tá? Então, com esses instrumentos, aí é possível desenvolver a ciência, a arte, a religião e a compreensão e realização existencial da vida. Essa é a opinião de Joana e de Valdo. Né? É pela ciência. Bom, então, dois animais se comportam daquela forma, aí eu vou criar um padrão. Aí você tem uma ciência que se desenvolve naquela área. Aí você tem a pedagogia, aí você tem, que começou principalmente com Piaget, né? Que falou que a criança não era um mini adulto, o cérebro da criança não era igual ao do adulto. Havia uma diferença entre a criança e o adulto, tanto na parte cerebral quanto na parte psicológica e emocional. Aí você tem o fortalecimento da pedagogia, quer dizer, uma ciência só para estudar o desenvolvimento estrutural e psicológico da criança. Mas isso é por uma questão de comparação. Né? Começaram a perceber que alguma coisa precisava ser feita a respeito. Vamos lá. Continuando em Joana. O pensamento é um arquipélago de recursos inexauríveis que o espírito possui e que os complexos mecanismos neurais transformam em ideias através das sinapses defluentes dos impulsos que lhes permitem a intercomunicação. Então, a gente está falando aqui dos neurônios, né? O pensamento é o arquipélago, portanto, seriam várias pequenas ilhas, tá? Vários pequenos recursos que podem te ajudar na sua construção. Inexauríveis que o espírito possui. Portanto, tudo o que você precisa, você vai conseguir alcançar pelo pensamento. Se você ainda não está conseguindo alcançar, é porque o teu pensamento não atinge aquele conteúdo ou porque neste momento da sua vida existem outras coisas que não estão dando espaço para o novo, tá? Tua vida está abarrotada de velhos problemas, de neuroses, de mágoas, e enquanto elas não forem resolvidas, não haverá espaço para que o teu pensamento acesse outras coisas. Então, o indivíduo que está preso no ciúme, ele não consegue pensar em perdão, ele não consegue pensar em tranquilidade, ele não consegue pensar em confiar, ele só pensa no perdão. Fica preso a essa monoideia, tá? Um pensamento. Então, se o teu pensamento é uma coisa só, eu só sofro por dinheiro, se eu ganhasse na loteria, meus problemas se resolveriam. Então, o seu problema é a sua forma de pensar. O dinheiro não vai resolver os seus problemas. E a tua incapacidade de perceber os tesouros que você tem ao seu redor, seu filho brincando aí do lado, a sua esposa cuidando das suas coisas e te ajudando nas horas difíceis, sua família vindo para os almoços, é o teu pensamento que não está conseguindo se conectar com isso, está preso numa única ideia. E vai haver sofrimento nesse sentido. Os complexos mecanismos neurais transformam em ideias através das sinapses, que seriam as ligações entre os neurônios, né? Você tem quando um neurônio tem que se comunicar com o outro, ele faz isso por um processo chamado sinapse. Então, são as sinapses que fazem, quando nós vemos aquelas imagens do cérebro que tem correntes elétricas andando dentro dele, aquilo são processos sinápticos acontecendo. É muito rápido, numa velocidade altíssima, e quando o pensamento vem, essas sinapses, baseadas nos conteúdos que eu tenho dentro de mim, produzem ideias. Então, eu penso sobre a minha vontade de fazer algo diferente, e aí eu tenho uma ideia de como fazê-lo. Quero ir para a academia, aí eu tenho uma ideia de começar a procurar uma academia, aí eu vou e procuro a academia. Então, o pensamento se transforma em uma ideia que vira um comportamento. Pode vir até anterior disso, uma sensação que vira uma vontade, que vira um pensamento, que vira uma ideia, que vira um comportamento. Seguindo, voltando aqui agora na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, ainda os fluidos, nota do expositor. No item 14, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem.
Isso é interessante porque quebra aquela imagem de que eu vou ser espírito, eu vou continuar tendo mãos. Como é que esse espírito se locomove tão rápido de um local a outro? Pelo pensamento. Olha a potência que é a ferramenta, né? Joana está falando desse arquipélago, o Kardec traz essa noção de que para os espíritos o pensamento funciona como a mão, pelo pensamento você consegue trazer as coisas para você, afastar as coisas de você, manipular as coisas que estão na sua frente, manipular usando de propósito mesmo a palavra, então você consegue transformar pelo pensamento. De uma hora para outra, não. Porque esse câncer, esse diabetes, essa depressão, essa angústia não se instaurou em você da noite para o dia. Foi um pensamento que você foi dando corda, que você foi alimentando, ou que você não percebeu que estava te crescendo no seu íntimo e agora se transformou em uma coisa maior. Mas, pouco a pouco, se você muda o teu pensamento, começa a pensar positivo, o dia inteiro talvez você não consiga, mas se você é uma pessoa pessimista 100% do tempo, tenta ser pessimista 95%, já são 5% de otimismo. Depois isso vira 10%, aí vai chegar uma hora que está em 50-50. Quando chegar a 51-49, aí da mesma forma que no meio empresarial, você pode ir lá e quitar, porque você sendo mais otimista do que pessimista, o pessimismo começa a desaparecer bem mais rápido. Né? O trabalho, então, não é de chegar aos 100%, o trabalho é de chegar aos 51%. Chegando aos 51%, você já passa a ser senhor do seu, ou senhora do seu pensamento com mais clareza. Tá? Então, essa é a ferramenta do espírito, que não tem um corpo físico, né? Que é uma essência energética, que é uma essência espiritual, uma essência psíquica, e ele consegue se movimentar. Então, ele não vai caminhando até o outro lado do mundo, ele simplesmente pensa naquela situação e aquilo acontece, porque nós estamos imersos dentro de um fluido que responde ao pensamento. Portanto, quanto maior for a potência do meu pensamento e mais limpo, assertivo, objetivo e lúcido for ele, mais rápido eu consigo atravessar de um local ao outro, chegando a um ponto em que o infinito pode ser alcançado simplesmente por pensar naquilo. Isso seria o conceito mais próximo que se poderia ter de onisciência. Como é que Deus conseguiria compreender todas as coisas ao mesmo tempo? Porque é o pensamento que faz esse argumento. Esse estar em todos os locais ao mesmo tempo significa conseguir pensar com clareza absoluta, sem interferências de mecanismos de defesa e sem qualquer traço de materialismo. Continuando em Joana. Máquina alguma jamais foi capaz de pensar, não podendo elaborar qualquer ideia além dos seus componentes constitutivos. E mesmo os mais avançados computadores, que pensam, quais aqueles de que se utilizam os enxadristas, somente resolvem questões que foram programadas, obedecendo e repetindo sempre os mesmos processamentos de dados, enquanto o ser humano, rico de possibilidades, elabora novos e contínuos cometimentos, vivencia incomparáveis experiências e altera a estrutura do mundo a cada momento. Então, o conceito que traz aqui é o seguinte: enxadrista, para quem não sabe, é quem joga xadrez, tá? Não existe uma máquina que seja capaz de pensar. E essas máquinas que têm inteligência artificial, hoje nós temos aí celulares que dão bom dia, só falta preparar o café. E alguns estão inclusive conectados com aplicativos e preparam o café. Tá? Tem carro que faz cesta de basquete, tem carro que dirige sozinho. Por mais que exista uma inteligência artificial, o que Joana está dizendo é que essa inteligência foi criada por um ser humano. Portanto, a criatura nunca supera o criador. Nada que tenha sido criado pelo ser humano vai ultrapassar o que o ser humano é capaz de fazer. E alguns filmes tentam explorar essa ideia com a revolução das máquinas, os ataques dos robôs, né? Aquele filme O Homem Bicentenário também, que o Robin Williams era um robô que deveria servir a família, mas ele acaba desenvolvendo sentimentos humanos. Tem uma tentativa de levar... Tem o filme Eu, Robô também, com Will Smith, se eu não me engano. Mas não adianta. Por mais que a tecnologia consiga chegar a um ponto de ultrapassar o que o ser humano faz, ainda assim
ela só pode chegar onde o ser humano está, porque ela não tem como desenvolver o pensamento, tá? É uma programação que está ali, como o nome diz, é uma inteligência artificial. No filme dos anos 80 também, o Robocop, eles criam um robô para dar segurança, o robô se vira contra a própria polícia e começa a atacar todo mundo. Então, é essa fantasia, né? Parecida com o ataque dos zumbis. Como se um bando de pessoas caindo aos pedaços fosse dominar o mundo, né? Nós fôssemos só sair correndo igual uns tontos para lá e para cá. Mas faz parte da ficção, né? Continuando. Isso, como a Rita de Cássia colocou, não esquecer que a máquina é conduzida pelo homem. Não importa, né? A máquina é conduzida pelo homem. Mesmo o ultrajato supersônico que consiga viajar do Brasil até a Europa em 2 horas foi construído pela inteligência e pelo pensamento humano. Continuando. O pensamento é delicado instrumento do self para exteriorizar as ocorrências internas da sua existência, facultando a comunicação racional e inteligente com o mundo, as pessoas e as coisas. Então, o pensamento é delicado instrumento para exteriorizar. Aquilo que está acontecendo no nosso self, o pensamento ajuda a colocar para fora. E aí permite que nós consigamos nos relacionar com os outros. Perdoar, ofender, magoar, chatear, dar a volta por cima, ajudar, fazer caridade. Tudo isso parte do pensamento, né? E vai se tornando automático à medida que nós vamos repetindo isso, ao ponto em que não precisaremos mais pensar nessas coisas para fazê-las. Você já faz algumas coisas para o seu filho, por exemplo, sem que ele precise pedir. E seu filho já começa a fazer algumas coisas sem que você precise pedir. Quer dizer, não há mais necessidade de pensar sobre isso. E vai chegar uma hora que não haverá necessidade de pensar sobre a caridade, sobre o perdão. Será automático para nós perdoar, fazer caridade e assim sucessivamente. Da mesma forma que antigamente era automático executar quem cometia crime e ficava aquela fila de gente para ver a pessoa ser guilhotinada, sem que pensassem sobre isso, era só a diversão. Era o UFC da época. Continuando em A Gênese, nota do expositor. No item 20. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. O pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, por consequência, de fluidos materiais. O que isso significa? É isso que eu coloquei. A pessoa que pensa demais e que não cicla este pensamento, ela começa a entrar em processos de baixa energética, que podem se transmitir em agressividade, em furto de energia, né? Quando eu exijo que o outro comece a fazer por mim, ou entre estágios depressivos, porque eu não tenho mais ânimo nem vontade de fazer nada. Então tem que haver uma troca, né? Se você está pensando demais, tem que haver um local onde suas energias sejam recarregadas. É isso que é a importância do passe, da fluidoterapia, da meditação, do reiki, da acupuntura, da terapia, de tudo isso que eu falei aqui. Do esporte, do contato com a natureza, pelo grounding, né? Se sempre que você tiver oportunidade, fica pelo menos uns 15 minutos descalço na terra, tá? Põe a tua cadeira lá no quintal, se você tem um quintal. Se você não tem, vai para o parque, tira o teu sapato, pisa na grama, pisa na terra, fica ali 15 minutos, meia hora, e você vai sentir uma diferença imensa, porque você está trocando, pegando de volta essas energias com o meio. Quem não faz isso, vive só no cimento, vive só de sapato, começa em dado momento a se sentir estressado, estafado, não tem energia para fazer nada. Por isso que quando vai para a praia parece que renasceu, vai para a cachoeira, né? Porque na cachoeira você entra embaixo da água corrente. Na praia você entra no mar que é água corrente, pisa na areia. Então isso tudo não é coincidência. Tem uma troca energética aí. Continuando em Joana. Possuidor de inimagináveis procedimentos, é condutor das ideias que dão sentido à vida. No entanto, quando mal direcionado, derrapa em viciações mentais perturbadoras que levam o indivíduo a conflitos e desordens emocionais de gravidade. Possuidor de inimagináveis procedimentos, é condutor das ideias que dão sentido à vida.
quando mal direcionado, derrapa em viciações mentais. Foram essas monoideias que eu coloquei. Então, a função do pensamento é conduzir, né, para que essas ideias cheguem, para que isso se transforme num comportamento, para que você consiga fazer a faculdade ou o curso que você queria, para que você consiga fazer aquela reforma na casa ou mudar o seu corpo físico pela atividade física, mudar a sua alimentação, fazer um trabalho voluntário. Se você não está conseguindo encontrar força para isso, é porque o teu pensamento está te furtando energias pela neurose, pela monoideia. Continuando na Gênese, nota do expositor. Aqui, deixa eu só confirmar, porque toda ajuda é bem-vinda. Computador é incapaz de pensar. Sou programador. Cássio, que é programador, já deixou isso para nós. O computador não pode pensar, né? Ele pode alcançar... Eles conseguem, inclusive, vencer os enxadristas, né? O computador consegue vencer um ser humano num duelo de xadrez, mas ainda assim foi criado por um outro ser humano. Obrigado. Então, na Gênesis, no item 16, nota do expositor. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam, são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. Tá? Então é isto, ó, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais e aí você vai afundando cada vez mais na tristeza, no desânimo. Hoje eu não vou porque tá chovendo, hoje eu não vou porque eu tô com preguiça, hoje eu não vou porque vai passar um jogo que eu quero ver, e quando você percebe, sua vida tá, como colocou o Sebastião aqui, totalmente no automático, né, robotizado. E isso funciona, né? Lembrem-se sempre que espírito não é desencarnado, espírito é espírito, encarnado ou desencarnado. Se você só anda com amigos que são pessimistas ou que só vão para locais de baixo potencial energético, só vai para boate, só vai para balada, só vai para prostíbulo, só vai para rave, só vai para festas onde é regada cerveja e álcool, com o tempo você vai começar a sentir dificuldade, vai entrar nesse processo de acordar meio-dia, acordar 2 horas da tarde, o dia não vai render e vai se tornando vampirizado, né? Só consegue viver bem à noite. E as energias positivas começam a te fazer mal. Você vai assistir uma palestra, é chato, não acaba nunca, fica olhando no relógio, não tem vontade de fazer nada. Isso já é um indício de que houve uma corrupção. Veja, por isso que eu coloquei, não é, se torne santo, só vá para a igreja, não é isso, mas comece a pesar. É o que eu falei dos 51-49. Você pode viver aí os teus vícios até que eles sejam elaborados e superados, né? Você não tem que se transformar santo da noite para o dia, porque isso vai te adoecer. Mas é começar a fazer uma coisa positiva. Começar a frequentar um local onde as energias sejam mais boas do que ruins, né? Onde você receba mais do que dê. E aí, com o tempo, você talvez pegue gosto por isso e vá substituindo, tá? Continuando em Joana. Disciplinado pela vontade, conduz os sentimentos aos níveis mais formosos da inteligência, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas. Quando o pensamento, então, é disciplinado pela vontade, conduz os sentimentos aos níveis mais formosos da inteligência, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas. Então é disciplinar o pensamento. À medida que eu vou transformando isso em uma vontade, agora eu tenho vontade de fazer isso. Tá? Eu tenho vontade de mudar a minha alimentação. Eu tenho vontade de curar essa doença. Eu tenho vontade de olhar para os meus filhos ou de olhar para os meus pais de uma forma diferente. Eu tenho vontade de trabalhar diferente no meu emprego. Aí você começa a disciplinar o teu pensamento. Mas como eu vou fazer isso? Pela aplicação da lógica e da inteligência. Eu vou precisar de novos recursos, eu vou precisar me atualizar, eu vou precisar de terapia, eu vou precisar de hidroginástica, eu não sei. Mas você vai descobrir o que precisa. E aí você consegue desenvolver campos mais felizes para você e, naturalmente, se o ambiente é influenciado pelo seu pensamento ficando melhor,
todos na sua casa vão usufruir dessa melhora, e isso pode se transformar contagioso. Aquele seu filho preguiçoso pode começar a ajudar lavando louça, depois colocando o lixo para fora, e quando você perceber, ele está lavando o carro sem que você tenha pedido. Ou mandado, né? Continuando. O pensamento é energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. Eu vou, antes de ler isso aqui, eu vou colocar a força do pensamento aqui, ó. A Cássia Lima. E o Vitor continua respondendo minhas perguntas antes mesmo de eu fazê-las. Quem disse que você não as está fazendo, hein, Cássia? Se você pensou na pergunta, eu já captei aqui, hein? Aqui é sinal HD. Deixa eu ajudar aqui também. Cadê? Não foi. A Eliane Cruz. Somos marionetes, pois somos manipulados pelos espíritos invisíveis, porém inteligentes? Não. Nós nos colocamos na condição de marionetes pela vinculação afetiva e energética, né? Só pode me manipular quem encontra afinidades em mim. Eu não tendo afinidades, eu me manipulo. Isso é tornar-se triunfar pessoalmente. Isso é tornar-se senhora de si mesmo, senhor do seu espírito, né? Quando você consegue ser a pessoa que direciona suas vontades, não fica refém dessas influências do meio, pelas suas culpas, mágoas ou vícios primitivos. Continuando. O pensamento é energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. Então, uma energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero. Se você está no desespero, é porque você foi conduzido a isso pelo seu pensamento. O lado bom é que, para sair daí, você precisa alterar o seu pensamento pelas suas vontades, tem que ter a vontade de sair, alterar o seu pensamento, aplicar a sua inteligência para perceber quais as ferramentas você vai ter que usar para sair daí, utilizar esses recursos, e depois de um tempo você vai começar a usufruir dos resultados. Não vai ser da noite para o dia, mas se você ficar onde está, você também não vai sair daí da noite para o dia miraculosamente, né? Existe uma lei de causa e efeito. E a cada um será dado segundo as suas obras. Então, se você não fizer nada, você vai continuar onde está, e a tendência é que piore, porque cada vez mais o ambiente vai ficando corrompido. Eu falei brincando aqui da questão da Cássia, tá? Não tem esse poder telepático não, viu? E aqui, para encerrar, mais uma nota do expositor. No livro Sinal Verde, na introdução, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel trazem o seguinte: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de troca. Então, se o que eu estou recebendo é isso, é porque é isso que eu estou dando. Comece a dar coisas melhores para o universo. Vai fazer um trabalho voluntário. Se você não tem habilidade de fazer um trabalho voluntário, comece a cuidar de si mesmo, de si mesma. E nesse sentido, você começa a desenvolver um caminho diferenciado e vai absorvendo coisas novas para a sua existência, já que as coisas antigas estão te cansando. E aí você alcança melhores patamares no que se refere à sua consciência. Triunfar pessoalmente, vencer a si mesmo, como disse a Luciene. Tá? Vasto mar de vibrações permutadas, um oceano de ondas mentais, e o nosso impositivo, portanto, aquilo que estamos fazendo aqui é ajustá-las em benefício próprio. Em outras palavras, se a tua vida está ruim, é porque o sinal que você está pegando está ruim. Vai lá e vira a antena, mexe no receptor, altera a forma para onde você está virado, altera a sua direção, e você vai conseguir captar pensamentos que até então pareciam não fazer parte da sua vida, que só faziam parte da vida dos outros. Intuições, criatividades, ideias novas, e aí com o tempo você vai conseguindo se melhorar. Tá bom? Muito bom, então. Próximo encontro no dia 2, falaremos no capítulo 2.1, Inteligência, parte 1.
Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado aos amigos aí, a todos vocês que estão acompanhando na rádio, no SoundCloud e no YouTube. O meu abraço, o meu muito obrigado. E vocês que estão sempre aqui participando. Hoje o chat realmente pegou fogo aqui. Várias trocas e continuo convidando vocês a isso, ok? Então, muita paz, que tenhamos uma ótima reflexão aí, um ótimo restinho de semana para tentar colocar estes conceitos na prática. Lembre-se sempre disso, né? Alterar 1% é melhor que alterar nada. E com o tempo você vai conseguir fazer esse pagamento final e tornar-se senhor, pelo menos, de uma das suas vontades e, quem sabe, em larga escala, quem sabe, num futuro espiritual, senhor de todas elas, senhora de todas elas. Muito obrigado à Rede Amigo Espírita pelo espaço. Fiquem todos na paz de Deus e até semana que vem.